Salve, gente! Saudações tricolores! Antes da gente começar a falar, já fala rápido, né? Aguardando tua inscrição aqui, seu like, sua ativação de novos vídeos e os meus amigos um like. E os meus amigos, os que estão chegando aqui agora também, para quem não me conhece, sou o Kaique e faço proteção animal com a minha esposa. Os meus amigos do canal já conhecem. E a gente fez, eu tenho uma cachorrinha aqui paralítica. A gente está com a esperança dela voltar a andar. Os médicos já falaram que ela pode voltar a andar, tem que fazer fisioterapia e uma tomografia. Eu estou botando uma rifa, tá aqui ó, a rifa. Aí, gente, Renan, você que ganhou uma rifa do grupo, tá sobrando um nome aqui, Renan, tá aqui ó, Renan. Pô, dá uma força aí, pô. Só 15 pratas, como eu falo, mais barato que 2 latinhas de Stella Artois, pô. Dá uma ajuda, faltam 20 nomes pra gente fechar essa rifa, pô. E pra gente poder fazer a tomografia na Charlotte. Conto com vocês. É jogo rápido, isso. Só 20 amigos, faltar 15 reais cada um. De repente você ganha um airfryer novinho com nota fiscal e tudo. Vamos falar do Fluminense? Hoje terminou a rodada, terminou não. O último jogo está acontecendo agora. Flamengo e Bahia, no Maraca. Mas os jogos que começaram hoje no final da tarde, no final da tarde, o Corinthians perdeu de virada para o Mirassol, o Vasco perdeu de virada para o Vitória com -1. Vitória com -1. O Corinthians ainda perdeu um pênalti, o tal do Depay perdeu um pênalti. O Grêmio empatou lá em Porto Alegre com o Bragantino. Falei já 4, né? Tem mais um jogo. Fortaleza, lá em Fortaleza, detonou o Juventude 5-0. Os resultados, por enquanto, são ótimos para o Fluminense. Vitória que está lá não deixou o Vasco crescer, estava embaixo, agora está mais para cima, óbvio. O Mirassol empatou com o Corinthians. O Mirassol a gente sabe que não vai a lugar nenhum, mas é um grande negócio para um time de uma cidade pequena que acabou de subir. Tá? Se mantiver um nível assim, não cai, o que é ótimo para eles. O Grêmio está mal, empatou com o Bragantino em casa. O Bragantino perdeu uma chance de dormir líder e ter grandes possibilidades de virar líder ainda depois de todo mundo jogar. O Flamengo hoje, se vencer, pode passar o Bragantino no saldo de gols. Empata em número de pontos, mas passa no saldo de gols. E amanhã a gente tem Botafogo joga no Engenhão contra o Internacional. É um jogo duro. O Fluminense encara o Atlético Mineiro no Mineirão, estreando o estádio deles de grama sintética. Não vai ser vantagem nenhuma para eles, porque eles estão jogando pela primeira vez no estádio deles de grama sintética, então essa desculpa para o Fluminense não vale amanhã. O Cruzeiro, para mim, pega o jogo mais difícil da rodada. Sport Recife, em Recife, o Sport último colocado com 2 pontos, o que é ótimo para o Fluminense. O Cruzeiro amanhã, se perder o Fluminense empatar, basta empatar, a gente passa o Cruzeiro. Mas tem outros jogos também que podem passar a gente, né? O Ceará joga com... Falta só o jogo do Ceará, que eu acabei de falar, todo mundo aqui, esqueci de falar o jogo do Ceará. O Ceará vai ser um jogo encrencado, o Ceará joga fora de casa. Então, eu acho que agora falando do Fluminense, é um jogo que a gente tem medo, né? O nosso histórico jogando em Belo Horizonte não é agradável. A gente normalmente não costuma jogar bem como jogamos no ano passado no Campeonato Brasileiro. Ganhando de 2-0, dando um vareio no Atlético Mineiro. Mas normalmente são jogos duros, que a gente tem arbitragens duvidosas, não foi o caso do ano passado. No passado eles ganharam aquela partida da Libertadores, não teve nada ali. O Fluminense não foi prejudicado, o Atlético Mineiro mereceu vencer e venceu. E jogamos também, ganhamos no Brasileiro 2-0. Mas normalmente tem sempre um pênalti esquisito marcado, tem um gol mal anulado pra gente, e independente disso o Fluminense sempre joga mal. Então amanhã a gente tem um problema sério, porque é um time que não se apresenta bem lá. A escalação que está sendo falada aí já está no Globo, está no Netflix, está em tudo que é lugar, está no Lance, é de apavorar, porque parece que agora a escalação realmente é essa. Antes tinham 2 dúvidas, agora acho que não tem mais. Fábio, Samuel Xavier, Thiago Silva
Thiago Silva pode vir a ser poupado porque o campo é de grama sintética. Se ele vai ser poupado por o estádio de grama sintética, por que ele foi relacionado e por que ele viajou? Pô, você não vai relacionar um cara que ele não pode jogar por causa de contusão, na grama sintética ele não se dá bem, aí você leva o cara. Tem o menor motivo isso. Então, se ele foi, para mim, é porque ele vai ser titular. Então vai ser Samuel Xavier, Thiago Silva, Freitas e Fuentes. Agora a gente começa a tremer. Martinelli, Nonato e Ganso. E Arias, Everaldo e Canóbio. Ou seja, mesmo time de sempre. Aí o técnico home office treinou a semana inteira. Será que ele vai apresentar alguma coisa nova? Isso é que é apavorante. Porque a princípio não vai apresentar nada de novo, vai ser aquela mesmice. Aí quando o time começar a ficar ruim, ele vai enfiar o Lima no lugar do Ganso. Normalmente é o que ele faz. Ele pode até fazer uma maluquice, colocar o Lescano, mas não é provável. Vai botar o Serna no lugar do Canóbio, ou o Keno no lugar do Canóbio. Pode botar o Bernal no lugar do Martinelli, ou do Nonato, e sobe o Martinelli para cima. Quer dizer, são todas as coisas previsíveis, né? De um time que não tem apresentado absolutamente nada de novo desde o início do ano. É o time do Mano. É o time do Mano. E isso é meio preocupante. Meio não, isso é muito preocupante. Ouvi hoje, ouvi isso em 2 canais, que o Ganso pode não começar jogando. Ele fazer um meio de campo com 3 volantes. Bernal, Martinelli e Nonato. Vai marcar mais e vai criar muito menos. O normal para mim seria botar os 3 volantes e o Ganso na frente, Arias e Everaldo. É isso, é tão simples. Pô. Porque o Canóbio, ele não faz nada lá na frente. Ele tem sido uma figura nula na frente. Quando ele não está nulo, ele leva pênalti que não é marcado, como foi contra o Botafogo e como foi contra o Santos. Mas não dá chute para gol. Não, deu chute para gol contra o Sport, o goleirão pegou. Mas fora disso, estou falando de 2 jogos e um chute. É muito pouco com o atacante, né? Então eu jogaria com Arias e Everaldo. Porque aí sobe o Nonato, sobe para aparecer, o Martinelli pode aparecer, sabe aparecer, o Fuentes aparece, o Samuel Xavier aparece, até o Bernal aparece para chutar. Então não é por isso, eu jogaria 4 no meio de campo. Joga com 4 no meio de campo, Renato. Não, tomara que você tropece agora lá em Belo Horizonte, tropece, bate na cabeça e fala assim, pô, por que eu não botei 4 ainda? Vou colocar 4 agora. Porque vamos jogar contra o adversário que vai partir para cima, o Scarpa vai jogar, o Hulk vai jogar. É um time fortíssimo lá. Não está bem, é claro, se a gente vencer, a gente aumenta a crise dos caras. Isso é sensacional. Agora, sendo extremamente sincero, eu acho que vai ser muito difícil. Tomara que eu queime a língua e esteja aqui amanhã à noite feliz da vida, dando loas, cantando o hino do Fluminense, sorteando uma passagem para Miami, o que for, se o Fluminense vencer, acho muito difícil. E se a gente passar, eu já falei o que eu acho, eu sempre falo a mesma coisa, eu pareço o time do Renato, é um time do Mano, é sempre a mesma coisa. Eu também vivo falando que a gente tem que ter 4 no meio de campo e jogar com Arias e Ganso, e Arias e Everaldo na frente, quando o Cano voltar, Arias e Cano. Mas, meio de semana a gente vai ter o União Espanhola. Eu vou ao Maracanã, 7 horas da noite, vou ao Maracanã. É um jogo que eu acho que o Fluminense vai vencer. Embora espero que seja fácil, mas não sei não, porque o Fluminense é imprevisível. E depois a gente pega o time que perdeu de 5 hoje. Vamos a Caxias enfrentar o Charlotte está engasgado. Espera só um pouquinho. Mas vamos encarar o Juventude em Caxias. Aí o Robin Hood volta a atacar. Se a gente fizer uma enquete nesse momento, Fluminense se a gente ganhar amanhã,
e fizer uma enquete logo depois, na semana que vem, domingo às 4 horas da tarde, Juventude em Caxias. O que vocês acham? 50%, 50%. Vai vencer, não vai perder ou vai perder? Vai vencer, não. Não vai perder ou vai perder? 50 a 50. Se a gente perder, vai ser 90-10. Perder 90%, 10% não perder. Não significa não ganhar, não. Não perder. Que o Fluminense é dado a levantar defunto putrefato, aquele defunto que está fedendo. O Fluminense consegue levantar, fazer ressurreição nesses times. E jogando o que está jogando é apavorante. Dá medo, dá falta de confiança, dá uma insegurança danada. Mas o mais importante é amanhã e quarta-feira ganhar, porque no dia seguinte, no mesmo dia, às 9 horas da noite, joga o Once Caldas contra o San José no Equador. Quer dizer, a decisão vem para outra semana aqui, Fluminense e Once Caldas. Vai ser um jogo, Fluminense e Once Caldas vai ser um jogo desagradável, porque vai ser um jogo muito nervoso. O Fluminense vai ter a obrigação de vencer para terminar em primeiro no grupo. E imagina a seguinte situação, acho que não vai acontecer não, mas é uma situação que realmente pode acontecer. O Fluminense está classificado? Tá. Em primeiro lugar, não sei. Mas se ele ficar em segundo, ele vai encarar um time da Libertadores. Esse time, por exemplo, pode ser o Botafogo. É difícil. O Botafogo vai passar. Os próximos 2 jogos do Botafogo é em casa, não vai perder. Pode pegar o Flamengo. Pode pegar o Flamengo. Porque o Flamengo está em terceiro. O time do Flamengo não é um time muito bom no papel. Para nível Brasil é muito bom, mas não está jogando nada. Pode pegar o Bahia, que o Bahia perdeu, e agora o Bahia é primeiro do grupo, mas joga 2 fora. Vai começar a jogar contra o Internacional fora. O Internacional é terceiro colocado, se não me engano. Então é um grupo encardido pra caramba, ninguém sabe quem vai se classificar naquilo, mas pode pegar o Internacional, o Bahia ou o time do Paraguai que ganhou do Bahia. O Guarani? Não é Guarani, não. Não, o time que ganhou do Bahia foi o Nacional de Montevidéu. Então, a gente pode pegar um segundo colocado, pode pegar um terceiro colocado de grupo da Libertadores duro pra caramba. Então o Fluminense tem que jogar tudo contra o Once para ganhar nossa famosa goleada de 1-0. Podíamos agora fazer 4 goleadas seguidas de 1-0. Depois a gente encara o Vasco. É o Vasco? Não. É. Atlético Mineiro, União Espanhola, Juventude, Once Caldas, Vasco e na outra semana Aparecidense lá. Outro jogo encrencado. Depois, Internacional fora. Aí, Mundial. Quer dizer, a nossa situação é uma situação... O Fluminense se complicou com a Sul-Americana, se complicou por ganhar só de 1-0 do Aparecidense. Nossa sorte que o Aparecidense vendeu, acho que não confirmei isso não, eu já li em 2 vezes, em 2 lugares, que o Aparecidense vendeu o mando de campo para Brasília. Quer dizer, se o Fluminense não perder para o Aparecidense, é melhor nem voltar para o Rio, fica lá para jogar o Municipal do Distrito Federal, com o Gama, com o Brasiliense, fica por lá, porque se voltar vai ficar feio. É isso aí, gente, não tem o que falar, mas a gente tem que torcer. E torcer para o Renato Gaúcho pensar pelo menos um pouquinho. Botar um neurônio, não precisa vários neurônios não, um só. Tem que reforçar esse meio de campo aqui desde o início, para a gente poder jogar com alguma tranquilidade, porque o jogo vai ser encardido pra caramba. E eu espero que, apesar do Fluminense não ser favorito, que o Fluminense não tem sorte em Minas. O Fluminense às vezes é prejudicado contra o Atlético Mineiro. É engraçado, contra o Cruzeiro é muito mais difícil ser prejudicado, mas contra o Atlético Mineiro sempre tem uns pênaltis. Me lembro que há 2 ou 3 anos atrás foi marcado um pênalti que foi uma vergonha. Pênalti do Manuel, acho que foi o Manuel, marcaram um pênalti do Manuel que não foi nada. Então é um jogo
historicamente complicado para a gente. Se nós vencermos, e vencermos a União Espanhola, a torcida vai se animar, vai que a gente consiga vencer, quebrar um tabu, vencer o Juventude fora de casa. Aí a gente fica mais tranquilo para encarar o Once Caldas e dar uma goleada de 1-0. E também vai treinando o time, porque hoje falaram, em vários locais saiu, que o Richarlison é um dos visados. Aí já saiu o Richarlison, de novo, porque no início do ano não era o Richarlison. O tal do Carlos Vinícius, tem mais um, Vitinho. Eu acho que a gente tinha que contratar um jogador para o lugar do Ganso, porque não vão dar chance para o Lescano. E o Lescano é muito cru para encarar um Mundial. Eu falei isso hoje no grupo de Zap do Leiteria, é uma coisa maluquice. Se você olha para o Brasil inteiro, a gente pode contratar só por um mês. Por exemplo, a gente podia contratar, fazer um acordo com o Bahia, contratar o Everton Ribeiro. Pô, vocês emprestam, porque não vai ter jogo. Você empresta o Everton Ribeiro para jogar pra gente só esse campeonato mundial? Emprestamos, tudo bem. É um cara que joga no meio. Não sei se vocês concordam comigo, mas é um jogador que pode ser, não é estrangeiro, não vai custar 10 milhões por mês, vai custar 1 milhão. Né? Isso é uma coisa. Outro jogador que eu iria buscar, talvez fosse mais barato o empréstimo dele para um mês. Quem quiser jogar pedra pode jogar, tá? Léo Fernandes. Ia buscar o Léo Fernandes. E mais, ia buscar o John Kennedy. Mais barato do que o Richarlison. Está jogando mais do que o Richarlison. E você com esses dois caras, você já começa a melhorar. O John Kennedy é um cara que hoje, jogando que ele está jogando no Pachuca, que era o que ele jogava em 2023, ele substituiu o Ganso brincando, não preciso nem falar do Everaldo. E o Everton Ribeiro, se a gente parar para ver quem é que pode jogar armando o jogo no lugar do Ganso, o Everton Ribeiro é um jogador que pode fazer isso. O outro é o Alan Patrick, no Internacional. Já pediu um empréstimo de um mês. É um cara de 30 e poucos anos também. O Everton Ribeiro é um cara de 35, 36 anos também. Mas para jogar 4 jogos, 5 jogos no máximo, o Fluminense não vai à final. Mas para poder passar pela primeira fase e passar de repente se classificar para umas quartas de final, dá 5 jogos. Seria bom. Não é o cara com 30 anos. Eu não falo. Não é que eu esteja dispensando o Ganso. É que eu estou preocupado pra caramba que o Ganso não está entrando em forma. Esse é o problema, o Ganso não está entrando em forma. Nós estamos hoje, dia 10 de maio, e o Ganso voltou a treinar em abril. Voltou a treinar em março. Aí ele parou uma semana e voltou a treinar. E o Ganso não está correndo nada. A parte técnica dele está ali, ó, estabilizada, craque. Agora, não adianta ele ser craque só para ficar recebendo bola, dar 20 passos curtos, de repente ele arranja um cara e enfia uma bola. Como foi, por exemplo, com o jogo contra o Sport, que ele, na minha opinião, jogou mal pra caramba, mas ele achou o Canóbio numa posição ótima. O Canóbio chutou aquela defesa no primeiro tempo do cara, no canto, embaixo. Então, mas se o Ganso correr, ele faz uma coisa que pouca gente nota. Ele toma muita bola. Não é tomar bola disputando que nem o André, que nem o Bernal, não. O pé dele aparece assim no meio de um passe, recupera uma bola e corre. Porque aí, quando ele está correndo, ele vai marcar com o centroavante, no caso era o Cano, ou com o Cauã Elias. Ele ia marcar lá o goleiro. É ele, pode reparar, quando sobe a marcação, quem marca é o centroavante e o Ganso. Mas hoje, contra o Sport, o Ganso fez isso uma vez e quase morreu. E o que me dá medo é que eu acho que o Ganso não vai se recuperar fisicamente, não. É uma pena. Por isso que eu estou falando, a gente tem que ter um substituto do Ganso. Então, dos que estão no Brasil, Everton Ribeiro, Alan Patrick. Alan Patrick seria mamão com açúcar. Só para jogar um Mundial. Depois ele volta para o Internacional. Está liberado isso. Isso está liberado. Então eu ia buscar esse cara. Porque na falta do Ganso, o Ganso está mal. Aí você tira o Ganso e enfia o Alan Patrick. Porra. O buraco é bem, sabe, o buraco é no mesmo tamanho do Ganso. Enfia o Everton Ribeiro, a mesma coisa. Só que o Everton Ribeiro ainda faz gol. O Ganso é meio avesso a chutar para gol.
embora tenha feito alguns. Eu acho que essa é uma saída. Buscar, e a terceira opção é Léo Fernandes, no Penharol. Ver se ele joga, porque o Fernando Diniz não deixou ele jogar. A única diferença é que o Léo Fernandes joga para ele, né? Mas é um cara que aparece para chutar, faz lançamentos, faz gol, bate falta pra cacete. É uma saída. São saídas baratas em relação a você ir buscar um cara lá fora. Porque o Richarlison não vai vir aqui para jogar por 1,5 milhão, vai querer 2. Que nem o Firmino. Se o Firmino viesse, seria o sonho dourado. Mas acho muito difícil. Falou, gente. Espero que amanhã, logo depois do jogo, eu esteja aqui feliz da vida, gravando o Leiteria. Falou? Bom início de domingo e melhor final de domingo pra gente.